Tá gravando. Irmã Esther, a paz do Senhor. Estamos começando agora. Gente que fez personagem do Novo Testamento, hoje a gente vai falar sobre Natanael. Eu escrevo muito Natanael, ou Natanel, quando eu estou digitando, é a pressa. Um homem autêntico. Nosso texto base vai ser esse aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Todo mundo conhece, tema de congresso de jovens. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quem tem uma pequena caminhada cristã, com toda a certeza do mundo, já passou por um congresso que o tema era esse texto aqui, ou algum culto de jovens que o texto era esse aqui. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, e é por aí que a gente vai seguir a nossa conversa hoje. Dúvida, minha voz está bem audível? Eu estou usando o microfone aqui porque o microfone do notebook está ruim. Tá todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Dúvida? E agora? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ainda tá? Nossa, que bom esse microfone. Longe assim tá pegando. Ô, se você quiser falar, pode falar. Você levantou a mão aí? Desculpa, eu marquei errado. Ah, tranquilo. Seguindo aqui o nosso raciocínio. Nosso objetivo é compreender o que significa uma vida autêntica e transparente. Almejar, desejar viver autêntica e transparentemente. Participar da vida comunitária sem fingimento. Olha só, coincidentemente, porque eu não participo, não atrelei uma coisa a outra, é uma das características que nós citamos ontem. O pastor citou lá no Salmo 15, né, pastor, se eu não me engano, sobre a postura de um cristão, e durante a minha ministração também destaquei alguns aspectos nesse sentido. Fala sobre isso, ó. Precisamos aí ser autênticos e transparentes. Sabemos muito pouco a respeito do Natanael. Nada de seus pais ou da sua origem, senão que ele era de Caná da Galileia. Parece que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. O evangelista João introduz o nome de Natanael junto com Felipe, e os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam Bartolomeu com Felipe, né, na lista de discípulos. O nome Natanael quer dizer dom de Deus. Tá? Então, só uma observação aí mais histórica. Né? Assim como durante boa parte da narrativa a gente tem Simão e depois tem Pedro, a gente tem Saulo, depois tem Paulo, pode ter alguma alteração aí na questão do nome. Na Bíblia encontramos Natanael em João, no capítulo 1. Nosso texto básico, que quando ele teve seu primeiro encontro com Jesus, que mudou radicalmente o rumo da sua vida. Depois encontramos Natanael junto com mais 6 discípulos de Cristo após a ressurreição. Ou seja, ele é um personagem coadjuvante dentro dos 3 anos de ministério de Jesus. Mas naturalmente, né? Ele foi chamado, ele é um discípulo, então ele tem sua relevância. A franqueza de Natanael. Pergunta, antes da gente entrar aqui no assunto. Você já sofreu ou teve preconceito devido à sua origem? Ó, veja bem, sofreu ou teve? Teve, no caso, você agiu com preconceito. Ou você sofreu preconceito devido à sua origem ou origem de alguém? Alguém já passou por isso? Sério que nunca? Nunca? Eu duvido muito. Deixa eu esclarecer. Alguém já olhou torto para você, por exemplo, quando você fala que mora na zona leste de São Paulo? Ou você está numa entrevista de emprego? Antigamente isso era muito relevante, hoje nem tanto, né? Hoje tem tem muitas conexões de transporte, digamos assim, tem Uber, essas coisas, mas antigamente você residir na Zona Leste indicava que você ia demorar muito para chegar
e os trabalhos geralmente eram no centro, né? São no centro, em sua maioria. Então demoraria muito para chegar. Então já era um motivo aí para desconsiderar sua candidatura. Ou, no termo ainda mais pesado a respeito disso, né, o comportamento ou pensamento xenofóbico, que define ou degride, né, uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser oriunda de um lugar específico, de uma região específica, de um país específico. Então isso é comum. Ok, se vocês nunca passaram, eu achei curioso. Só a Ana que Acho que não, hein? Acho que não. Ou eu sou muito tapado. É que você já é de uma geração que o emprego já é. O pessoal não considera tanto a distância, né? Tem home office, aquela parada toda. Mas uma geração passadinha aí, da minha para trás, era complicado por conta da distância. E sim, a Zona Leste é tida como um lugar perigoso, sim. Como lugar. Qual que é a palavra? É a palavra que deriva de periferia, periférico. É uma região periférica de São Paulo, então as pessoas encaram como, pô, é da Zona Leste. Acho que passou ali do Tatuapé, da Penha, já era. Dali para baixo é ladeira abaixo. São Miguel, Ermelino, aí só vai piorando. Guaianazes, Itaquá, São Mateus, e por aí vai. E por aí vai. Mas é uma forma, tá, de preconceito a gente apontar pessoas por conta disso, né? Pela pessoa, por exemplo, ser nordestino, né? Nós temos nossa igreja lá no Nordeste, nós temos nossos parentes, nossos tios, nossos pais, todos oriundos de lá. E Natanael, ele foi xenofóbico com Jesus. Impressionante. Não... deixa a moto passar. Não no intuito de ofender, mas muito pela franqueza dele. Quando Felipe, bem animado, disse para Natanael: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, vemos desconfiança e franqueza na reação de Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Ermelino Matarazzo pode sair alguma coisa boa? De Itaquaquecetuba pode sair alguma coisa boa? É mais ou menos o que Natanael estava levantando aí de consideração. Tem um motivo para isso e eu vou explicar para vocês o porquê que Natanael tinha esse pensamento sobre Nazaré. Ele foi bem honesto naquilo que ele falou. Natanael era de Caná, cidade bem perto de Nazaré, que era bem conhecida pela sua corrupção. Ao lado de Nazaré passava uma estrada importante usada pelos soldados romanos e pelos comerciantes, e era costume deles passarem a noite em Nazaré, por isso a sua má fama. Também os habitantes da Judéia e do sul da Palestina desprezavam Nazaré porque era uma cidade pequena no norte do país, longe do centro do governo, do templo de Jerusalém e da liderança religiosa. Felipe não ficou desanimado com a reação de Natanael, apenas disse: vem e vê. E Natanael foi com Felipe, apesar da sua resposta franca. Apesar de todos os motivos, apesar dessas informações aí problemáticas de Nazaré, em hipótese alguma, né, nós podemos definir o caráter ou perfil de alguém baseado na sua origem, né? Fica a dica aí. Se Natanael se Natanael não tem Felipe, que insiste, ele ia deixar de conhecer o Cristo simplesmente pela má fama da cidade. Quando Natanael estava chegando perto de Jesus, ficou surpreso quando ele disse: eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. A outra palavra para dolo na NVI, eu acho que é mentira ou falsidade, se eu não me engano. Mas é isso, são sinônimos aí. O que o Senhor quis dizer com essas palavras? Aí, antes de eu discorrer aqui, eu vou abrir para vocês falarem, senão só eu vou falar aqui. O Rogério chegou, ó. Rogério Dias Bahia. Rogério com certeza vai concordar comigo.
Pai do Senhor, boa noite. Não tô sabendo de nada, viu? Tô chegando agora. Rogério, vamos lá, me ajuda aqui. Faz a pergunta para ele se pode vir alguma coisa boa de Itaquá. Vou fazer. Nós estamos falando de Natanael. Natanael foi xenofóbico com Jesus, porque ele falou se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré pela má fama de Nazaré. Aí a minha pergunta inicial do material foi se já te julgaram pelo lugar que você vive ou da onde você é. Já. Vou dar um exemplo. A minha esposa fala que tem um sotaque de Itaquá. E eu não sei, não consigo me identificar com esse sotaque. Muito bom. E aí o pessoal já acha que você é o caipira, É. viu? E aí, a pergunta, né, de Natanael, eu estendi, né? Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu falei, pode vir alguma coisa boa de Ermelino Matarazzo? Pode vir alguma coisa boa de Itaquá? Obviamente, né, nós enquanto cristãos não temos o direito de definir o caráter ou o perfil de alguém pela origem dele, né? Muito pelo contrário. E aí, quando Natanael encontra com Jesus, Jesus fala isso, né? Eis o verdadeiro israelita em que não há dolo ou falsidade. Pode falar, pastor. Não falou sobre esse tema, que é um tema delicado. Eu já vi muitos irmãos fazerem esse tipo de observação xenofóbica com o povo nordestino, né? O povo nordestino é um dos nossos povos que mais sofre discriminação, né? Parece que tudo que é ruim acontece lá. Isso não é verdade, né? Os nordestinos são, na realidade, um povo muito trabalhador, né? Muito dedicado, muito trabalhador, muito sofrido. E foram eles que construíram São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essas metrópoles que nós temos, essas estruturas, prédios e construções foram feitas por eles, né? A mão de obra e tudo. E eles têm muita riqueza de cultura, de conhecimento, e muitas coisas que são desprezadas. Eu já vi pastores sendo xenofóbico com os nordestinos, né? Porque não votou no candidato que eles queriam e foram extremamente rigorosos e duros, né, com os nordestinos. Isso foi recentemente, irmãos, recentemente, né? Então, infelizmente, ainda existe né, irmãos que são xenofóbicos, né? É uma coisa inaceitável dentro do Evangelho de Cristo, né? E eu fico indignado quando eu escuto essas coisas, eu fico revoltado, né? E a falta, eu acredito que é a ignorância, né? Falta de conhecimento, falta de ter entendimento de quem é esse povo, né? Só para não deixar esse ponto passar aí, né? De fato, pastor, de fato. Isso é uma opinião minha, né? Todo e qualquer tipo de preconceito denota o nível de ignorância da pessoa. Se você retroceder séculos na história, alguns preconceitos eram tolerados por ignorância. Hoje, com todo o esclarecimento que nós temos, especialmente no sentido de igualdade, intelectualmente falando, não cabe mais. Então, se uma pessoa ainda persiste nesse perfil, é por pura ignorância. A pessoa é burra. Essa que é a verdade. Seguindo aqui, diga para mim, Natanael estava chegando perto de Jesus, ficou surpreso quando Jesus lhe disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo ou falsidade, a mesma palavra. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Podem ser óbvias também com a resposta, tá? Não tem nada mirabolante aqui, não. Mas alguém quer contribuir aí? Quer chutar? Quer pensar a respeito? E aí, pessoas, o que Jesus quis dizer quando ele disse para Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade? Pode falar do The Chosen? Pode falar do Chosen. Minha explicação é porque ele sempre foi uma pessoa muito direta com as palavras, né? Então, ele sempre falou o que pensava na lata para a pessoa, nunca foi... E particularmente, a gente sempre mente, né? Tipo,
para as pessoas assim consciente, né? Tipo, às vezes a pessoa tá triste, aí ela dá um sorriso, já tá mentindo, né? Então, tipo, para agradar outra pessoa, muitas coisas assim, mas ele sempre foi reto, assim, né? Esse negócio. É o que veio do The Chosen, ó. O que quer dizer dolo, Fábio? Dolo. Assim, a raiz da palavra é diferente, mas na NVI é falsidade. Não há falsidade. Ah, tá. Dolo Ah, é é que Jesus presumido, né? Ser reconhece, prejudicado. né? Eu acho que dá pra reconhecer uma pessoa, assim, pelo caráter dela lá. É, posso falar? Claro, claro. Eu acho assim, espiritualmente, Deus já tocou no coração dele que quem ele é, você entendeu? Para que logo de cara vê o cara e já fala que ele é, então já tem que ter um sentido que Deus é poderoso para conhecer o coração dele, entendeu? Sim, sim, ótimas observações. De fato, a característica de Natanael era uma, é perceptível quando a gente encontra. Óbvio, né? Tem pessoas que mentem também, mas algumas características são perceptíveis e, de fato, talvez ele tinha essa percepção sobre ele, mas. Ou talvez ele até não tinha essa percepção sobre ele e Jesus traz essa informação impactante. Principalmente porque era o primeiro contato, né, de Natanael com Jesus. Pode falar, Rogério. Ah, não, eu ia perguntar isso, se Jesus já conhecia ele, porque eu não. Não. Jesus já É como, conhecia no... é como uma pessoa fala quando ela já conhece a outra, né? Pois é. Jesus não conhecia no sentido natural, né? Naturalmente, como É. Deus, ele sabia quem era. Mas no sentido natural, ele não tinha tido contato ainda. E aí ele usou o dom dele para dizer, para revelar, para entregar uma profecia, né? Não sapateou, não dançou, não fez nada. Só foi lá e falou, tá vendo? Porque Natanael ficou surpreso com as palavras de Jesus. Isso também é bem óbvio, né, gente? É coisa assim de simplesmente ir pelo óbvio. Por que uma pessoa ficaria surpresa quando alguém que nunca ouviu destaca a característica mais marcante dele? Simplesmente porque é algo miraculoso, sobrenatural, surpreendente e por aí vai. Isso é motivo para você ficar surpreso, correto? Eis um verdadeiro israelita. Olha que interessante, tem uma exegese por trás dessa frase aí. Ó. A palavra Israel, né? Israel, o prefixo El aí é de Deus, né? Quer dizer governado por Deus. Vocês lembram do Antigo Testamento a história de um homem que teve seu nome mudado para Israel? O nome Israel foi dado a Jacó, o suplantador, na noite em que lutou com Deus. O verdadeiro israelita era alguém que vivia sobre a autoridade de Deus. Usando esse termo para descrevê-lo, Jesus estava dizendo que Natanael vivia sobre a autoridade de Deus. Então é um aspecto ainda mais profundo que provavelmente o próprio Natanael percebeu. Talvez nas palavras de Jesus, talvez nem The Chosen traria uma interpretação tão profunda dessa pequena afirmação de Jesus, né? Em quem não há dolo, um homem realmente sincero. Será que o Senhor estava se lembrando também de Jacó quando proferiu essas palavras? Jacó enganou tanta gente, seu irmão, seu pai, seu tio, era mentiroso, insincero e etc. Antes do seu encontro com Deus no vale, acho que era vale, né? Vale de Jaboque. Mas Jesus reconheceu que Natanael não era como seu antecedente. Natanael era um homem realmente sincero. Percebe? Então Deus já descreve ou revela características profundas do coração de Natanael. Um homem governado por Deus e sincero. Aquilo chocou Natanael de certa maneira. De uma grande maneira, na verdade. O cristão deve ser uma pessoa em quem não se encontre dolo algum, falsidade. Ou seja, uma pessoa que não maquina contra os outros, que não age de má fé, não é astuto como Jacó, que costuma enganar as pessoas, inclusive seu pai, para conseguir o que deseja. Você se identifica com Jacó, o enganador, ou com Natanael, o homem sincero? Não Eu sei sou se... sincero até demais.
é bom, isso é bom. Uma observação que o Eldres fez, e faz muito sentido, é que às vezes a gente vive e compartilha pequenas mentiras no automático, né? Até porque a gente se preserva em alguns aspectos, né? Quando diversas pessoas no seu dia perguntam se você tá bem, aí você fala, tô bem, e segue. Mas às vezes você não tá, mas você não quer se abrir para aquela pessoa. Eu não considero isso que é uma coisa que vai te penalizar nesse sentido, tá? Mas existem pessoas que têm por compulsão mentir. Mitomaníaco é a palavra. Cleptomaníaco é o de roubar, mitomaníaco é a pessoa que sem motivo gosta de contar histórias a respeito, gosta de inventar histórias e histórias cada vez mais cabeludas. E também tem os canalhas, são as pessoas que enganam de fato. Mitomaníaco geralmente mente para contar vantagem ou coisas do gênero. O canalha, o estelionatário, o bandido, ele mente para enganar, para roubar e coisas do gênero. Independente da caracterização, é algo que temos que afastar da nossa vida por completo, tá? Nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Tem pessoas que mentem tanto que eu lembro que eu chamava de avô da mentira, de tanto que mentia. A surpresa de Natanael. Né? Só voltando a um aspecto aqui, mentira é um típico caso daqueles pecados que eu costumo tentar explicar, e é muito complexo essa parte, que viram hábitos e nos distanciam ao ponto de nós acharmos isso natural. Entende? A gente começa a germinar ou acumular esse montante de pecados que são mentiras, ao ponto da gente tornar isso natural. Por quê? Nosso coração fica distante de Deus. A gente se afasta da disciplina do Espírito Santo e aquilo fica natural. A gente não tem remorso, não tem culpa por estar mentindo. A surpresa de Natanael. Imagina só, uma pessoa que nunca ouviu, que você não sabe quem é, nem como se chama, essa pessoa ser apresentada a você diz, eu já o conheço, sei quem você é e já ouvi. O que você diria? Eu, sinceramente, diria, vá de retro, Satanás. Porque se hoje chegar alguém na minha frente, no meio da rua, e falar que eu nunca vi na vida, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, eu falo, você tá louco? Você quer arrumar briga? Ou eu saio correndo, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí, o que vocês fariam? E se for dentro de uma igreja? Aí, se for dentro da igreja, eu respeitosamente vou ouvir e vou avaliar o que aquela pessoa tá falando. Mesma coisa. Fala no CPF, então, no RG, nós conversa. Fala quanto que eu tenho no banco. Se ele começar com um número positivo, já tá errado. Já perdeu. Mas é isso. Esse aspecto não está dizendo a respeito de ser dentro da igreja, mas faz sentido, né? Tem pessoas que costumam fazer isso, tem pessoas que têm estratégicas emocionais para fazer isso, mas enfim, dentro do ambiente de igreja, o melhor caminho é esse. Você escuta tranquilamente e analisa. É assim que a Bíblia manda fazer. Analisar a profecia. Quem faz isso é os caras que vendem perfume falsificado. Não sei se já foi abordado por um. Eles falam assim, eu te conheço, cara, você é meu amigo e tal. Eu vou te dar de presente aqui. Aí começa a te dar um monte de perfume, depois te pede dinheiro. Já tomamos chapéu disso aí já também, cara. Os caras são fogo. Esses caras, como eles conseguem, né? Eles são muito bons em ludibriar as pessoas. É impressionante. Bem lembrado. Ao ser reconhecido por Jesus, Natanael perguntou ao Senhor, de onde você me conhece? Deve ter ficado mais surpresa ainda quando ele disse, né? Quando Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Aí já desmonta o cara. Aí já é voadora no joelho, né? O cara
fala: você é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. O cara, da onde você me conhece e tal? Você fala: antes de Felipe te chamar, eu te vi. E o texto continua. E como eu te falei, não sei se vocês já viram essa cena em The Chosen, eles captaram muito bem a essência desse texto, porque quebra, né, a situação. Mas quem era aquele homem que você estava dizendo? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Como era possível saber que antes de Felipe chamá-lo, Natanael estava debaixo da figueira? Provavelmente Natanael tinha sentado debaixo da figueira porque queria ficar sozinho. Daí, supostamente daí, The Chosen tira um probleminha lá, ele estava meio triste e tal, aquela coisa toda. Quando estamos sozinhos, não há motivos para a gente fingir. Podemos tirar as máscaras de santidade que usamos tantas vezes diante de outras pessoas e principalmente no domingo quando estamos na igreja. Quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele viu o seu coração, um coração sincero. Meu Deus, Dedê, meu Deus. Dedê falou que está sempre debaixo da figueira, porque ele mora na rua chamada Figueira da Polinésia. Meu Deus. Mas foi boa. De fato, então, só recapitulando aqui, né? Quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, ele viu o momento mais sincero, mais vulnerável de Natanael. Quando ele está com seu coração sincero lá, sozinho. E por isso que é tão importante, como a gente costuma conversar diversas vezes, você ter sua rotina de devocional. No seu particular, é o momento que você é sincero, que você faz a oração que você não faz em outros lugares, em outros momentos. É o momento que você joga limpo e com as suas situações mais sórdidas diante de Deus, para Ele te ouvir. Então, tenha seu particular, seja 100% sincero com Deus, não tenta ludibriar Deus, não tenta enganar Deus nas suas orações, falar: ai Deus, eu estou tentando fazer tal coisa, eu não consigo. Não, Deus, eu não faço. Eu não consigo, eu tenho preguiça, eu não vou, eu peco mesmo. Me ajuda. Seja sincero com Deus. Jesus estava dizendo que conhecia o coração de Natanael. O que quer dizer Jesus conhecer o nosso coração? Conhecer o nosso íntimo. Exatamente, conhecer o nosso íntimo. O que mais? Mais alguma observação? Nossa, eu não passei o negócio da Ana. Passar. E aí, gente, o que quer dizer Jesus conhecer o nosso heart, o nosso coração? Geralmente no tempo antigo, eu não sei se na tradução original é assim, né? Mas quando os árabes lá, o pessoal do povo da Bíblia, se referia a coração, eles também se referiam à mente. Era meio que o coração era a cabeça ali, né? Então seria mais ou menos conhece todo o nosso intelecto, a minha concepção. Tudo, everything. Isso aí. Isso. Deixa eu falar, posso falar? Pode falar, tia. O que significa que Deus conhece o nosso coração? Significa que Deus é Deus, que criou a gente desde o princípio, conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, um monte de coisas que dá indício que Deus é Deus, entendeu? Muito bom, muito boa observação. Eu queria fazer uma observação do Eldres aí. Porque o que o Eldres comentou aí, porque eu não acho muito assim, não, porque na maioria das vezes a mente pensa uma coisa, o coração pensa outra, quer fazer outra coisa. Mas tudo vem da mente. O coração vem da mente. Mas eles não se conversam de vez em quando. Quando a gente faz uma caracterização emocional do nosso raciocínio, a gente atribui ao coração, né? E quando a gente tenta ser mais racional, mais frio, digamos assim, a gente atribui a nossa mente. De fato, biologicamente, tudo sai de um lugar só, mas faz muito sentido essa separação, porque quando a gente quer agir com os nossos impulsos, né, com os nossos hormônios, com os nossos sentimentos, geralmente é um caminho diferente do que se a gente parar,
respirar e analisar a coisa, ser mais racional. Mas a observação da tia foi muito interessante, né? De fato, quando Deus conhece o nosso coração, Ele está falando algo sobre Ele, Deus. Quando Jesus fala que conhece o nosso coração, Ele está falando algo sobre Ele. Fala, ó, eu sou o Todo-Poderoso e te conheço mais do que você mesmo. Isso é uma observação muito boa. Poxa, tem 2 mouse aqui, eu tô pegando o mouse errado. Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E Provérbios está escrito, né, acima de tudo guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O outro aspecto também é que Deus está dizendo o quê? Eu sei o que você não fala. Eu sei o que você não tem coragem de confessar, eu sei o que você não tem coragem de assumir que está no seu coração. Porque as piores coisas estão dentro de nós, né? Nós já conversamos também bastante sobre isso. O velho homem, como nós falamos ontem também, perturba muito a nossa vida e às vezes, ou a maioria das vezes, a gente consegue suplantar, né, esse tipo de coisa ruim, às vezes vaza. E aí vaza através de palavras, vaza através de ações, vaza através de comportamentos, coisas que ficam permeando nossa mente. E aí também, né, no sentido metafórico, o nosso coração. E aí, Deus está falando justamente isso. Por mais que você consiga preservar, eu sei o que você pensa. E nesse nível, não tem um puro, não tem um santo, não tem um livre de estar cometendo algum pecado em algum momento. Se Deus conhece até o que a gente pensa. Certo? É isso, pastor? Exatamente. Nós somos seres humanos limitados, né? Então, tudo que passa nas nossas mentes, nosso coração, Deus ele conhece. Nada fica oculto aos olhos de Deus, né? Ele conhece a gente mais do que nós mesmos, como a irmã disse, né? O que fica claro evidente é isso, né? O Senhor ele nos conhece desde antes mesmo de nós termos nascido, né? Porque ele é onisciente, né? Então ele sabe todas as coisas, não há como enganar a Deus, né? Podemos até enganar aos homens, mas enganar a Deus é impossível, porque o Senhor nos conhece, né? O importante é reconhecer isso, é reconhecer como nós somos frágeis e precisamos da misericórdia de Deus, e com isso rogar a misericórdia dele nas nossas vidas, né? Isso vai fazendo com que a gente tenha uma certa capacidade, vai nos ajudando a ter uma capacidade de analisarmos a nós mesmos, né? Antes de julgarmos o outro, né? Antes de olhar para a falha do outro, antes de acharmos que somos melhores do que o outro, é muito importante fazer esse exercício de examinar nossos próprios corações, né? E não é tão perfeito assim como aparenta ser, né? Não é tão santo como aparenta ser exteriormente. Nosso coração, nossas mentes são cheias de pensamentos, né? Que deve ser trabalhado através da graça e do Espírito Santo de Deus que nos ajuda, né? Por isso o Senhor vai nos ajudando a pensar coisas boas, nossos corações, pensar em Deus, pensar nas coisas boas, para que possamos limpar nossa mente, porque passa milhares de pensamentos na nossa cabeça, passa milhares de pensamentos no nosso coração, né? Mas é Deus que vai nos ajudando através do Espírito Santo filtrar todas essas coisas para que fique só coisas boas. É que nós temos que pedir para Deus, né? Pedir para Deus que filtre tudo isso nas nossas vidas para que possamos ser purificados, porque até isso vem de Deus, não de nós, né? Se fosse de nós, aí nós estaríamos perdidos mesmo. Muito bom. O que Jesus vê no seu coração quando você está sozinho? Fica aí o questionamento. A resposta de Natanael. O efeito disso em Natanael foi que ele exclamou: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus havia chamado de israelita, e Natanael respondeu que Jesus era o rei de Israel. Mais do que isso, Natanael reconheceu que Jesus era o filho de Deus. Natanael esqueceu todas as suas dúvidas sobre Nazaré.
que sua franqueza e honestidade ele havia que na sua franqueza e honestidade ele havia expressado a Felipe, e se rendeu aos pés de Jesus Cristo, Rei de Israel. A pergunta de Jesus, por que disse que te vi debaixo da fogueira, crês? Pode nos surpreender um pouco, mas ele reconheceu a fé de Natanael. Jesus disse que Natanael veria coisas mais impressionantes ainda. Ainda fazendo um paralelo com Jacó, Deus disse para Jacó, né, vereis o céu aberto e anjos subindo e descendo. Aliás, fazendo um paralelo com Jacó, né, que teve uma visão dos anjos subindo e descendo a escada, foi o que Jesus disse para Natanael, quando estava fugindo lá da casa para enganar o seu irmão e seu pai. Ao acordar, Jacó exclamou, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então é uma história bem paralela aí. Cristo está dizendo a Natanael que ele teria experiências maravilhosas, agora com o Senhor ao seu lado. Que coisa maravilhosa! Jesus reconhece a fé de Natanael, que a fé de Natanael era autêntica. Percebe? Sua fé em Jesus é autêntica ou só de aparência? Percebe, né, que a partir do momento em que Natanael reconhece a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus sobre a vida dele, novas portas no aspecto espiritual se abrem para a vida de Natanael, novas perspectivas. Eu poderia dizer que naquele momento Natanael está nascendo de novo, porque a partir dali ele começa a enxergar e começa a viver novas oportunidades que somente quem reconhece Jesus, quem tem Jesus no coração, quem nasceu de novo de fato, pode desfrutar. Nossa, chegamos no final. Tenho aí algumas perguntas e uma conclusão. Pode falar, pastor. Eu achei interessante essa parte que o irmão citou, porque esse encontro com Jesus foi marcante na vida de Natanael, ao ponto de ele se tornar um dos discípulos, né, um dos apóstolos de Jesus. Mas eu acho interessante, apesar de alguns pontos que a gente faz crítica em relação ao pensamento de Natanael, mas eu vejo um ponto positivo no Natanael. Era uma pessoa que era desconfiada, que ele queria saber exatamente aonde ele estava pisando. Acho que essa cautela ela é interessante, porque muitas das vezes você acha que Deus está falando com você e não é Deus, né? Mas quando é o próprio Deus que fala mesmo, que é aquele que realmente marca o encontro com a pessoa, aquele que é o verdadeiro, o impacto é tremendo, o impacto de transformação é fantástico, a mudança de vida, né? Porque realmente ele se encontrou com o verdadeiro Jesus, né? Eu acredito, porque muitos acabam achando que está se encontrando com Deus e não é Deus, e aí acaba se decepcionando, se amargurando, se entristecendo e se revoltando. Então, talvez isso vá exercitando em nós uma determinada cautela, né? Para não achar que tudo que estão falando que é Deus é de fato Deus que está falando, né? Eu acho que isso é interessante nele, esse ponto aí eu acho positivo, ser sincero e ser cauteloso, né? Eu creio que ele foi um pouco xenofóbico, sim, né? De falar alguma coisa que venha de bom de Nazaré, acho que isso aí foi bem xenofóbico, mas no ponto ele tinha uma certa desconfiança, porque provavelmente já deve ter havido muitas pessoas dizendo que era Jesus, que era o Messias, e não era, né? Eu acredito que surgiu vários, né? Até hoje ainda surge, né, alguns Messias que diz que é Jesus, e não é Jesus coisa nenhuma. Mas o verdadeiro Jesus, quando ele realmente marca o encontro com a pessoa, aquele que de fato é o verdadeiro, o impacto é tão poderoso que a pessoa realmente se transforma na hora, né? Essa transformação aconteceu de forma imediata, né, na vida de Natanael. Eu acho que isso aí foi um ponto magnífico, um ponto fundamental na vida do cristão, né? Isso que eu queria comentar com os irmãos. Muito bom, muito bom. Fala aí, Dave. Que eu lembrei de uma história que uma menina do serviço que senta do lado de mim contou hoje, que, complementando o pastor falou, né, que ela é da Assembleia, né, a mãe da menina era da Assembleia, ela se decepcionou dentro da igreja lá, porque ela não explicou direito, né, mas meio que se decepcionou também, tipo, ficou iludida com alguma coisa. Aí hoje ela fala, contando, né, que a mãe dela virou espírita, tipo, virou totalmente a camiseta, né, mas por birra mesmo, sabe,
de todo o meio ali da Assembleia, né? Então, tipo, foi uma coisa totalmente oposta, assim, né? Tipo, teve totalmente revertério ali do que era para ser, né? E, bom, temos diversos relatos nesse sentido, né? De pessoas que se frustram por falta de conhecimento, por não analisar as escrituras, por realmente ser ludibriada por esse tipo de pessoa e acaba se frustrando e uma série de questões. Essas perguntas aí são as perguntas que a gente rodou durante a aula, né? Você se identifica com Jacó o enganador ou com Natanael, o homem sincero? O que Jesus vê no seu coração quando você está sozinho e se sua fé em Jesus é autêntica ou só de aparência? Eu acho que tem mais uma coisinha antes do texto de conclusão. Sim, aqui tem perguntas diferentes pertinentes à aula antes do último texto. Dê um exemplo que demonstre. Dê um exemplo que demonstre uma atitude dolosa por parte do cristão. Uma atitude que prejudique alguém por parte de cristão. Outra pergunta é: o que quer dizer estar sob a autoridade de Deus? E quais vantagens para o cristão quando ele é sincero e demonstra sinceridade? Está aberto, vocês podem escolher uma e responder. Só não vale o pastor. Deixa eu ver aqui quem não falou nada ainda. Tem a Ana, tem a Estela, tem a Esther, tem a Vitória. Se quiserem digitar, eu deixo também. Se quiserem abrir o microfonezinho, falar. Um exemplo aí de comportamento que prejudique as pessoas da parte do cristão. O que quer dizer estar sob a autoridade de Deus? E quais as vantagens para o cristão quando ele é sincero e demonstra sinceridade? Parece redundante, né, a pergunta. Alguém se habilita? Valendo um bombom? Nem um bombom vai? Eu vale? Aí, o Dedê abriu, ó. Eu pensava que era só eles que podiam. Né? Não, mas fala aí, pode falar. Quais as vantagens para o cristão quando ele é sincero e demonstra sinceridade, né? Eu tenho uma referência de uma pessoa que era do GC lá, o Rogério Pizzo, né? Ele sempre foi uma referência de um cristão, assim, para mim. Então, toda vez que eu via ele assim, ele sempre estava falando a verdade, sabe? Tava sendo sincero, tava falando com calma, tava sendo tudo de bom, assim, sabe? Aí eu via que as pessoas ao redor dele meio que admirava esse comportamento dele, sabe? Então, quando a pessoa, não só a sinceridade, né, mas quando alcança todos tem um fruto do espírito assim, né, dá pra ver que sempre muda alguma coisa, né, então uma pessoa. E eu acho que a sinceridade também tá envolvida nisso, né, uma pessoa sincera, fala que não tá curtindo, tipo, que isso é pecado, que é cristão, que não faz isso porque é errado, sabe? Aí demonstra muita diferença dos demais, que é o padrão. Sensacional. E aí, tem mais duas aí. Exemplos que demonstrem uma atitude dolosa por parte do cristão. E o que quer dizer estar sob a autoridade de Deus? Quem responde? Oi, eu posso falar essa do meio? O que Pode. quer dizer sobre a autoridade de Deus? Sim. Significa que o cristão, quando o cristão leva uma vida consagrada a Deus, a pessoa não vai ficar falando besteira e vai orar, não vai mentir, não vai brigar. Então, isso quer dizer que leva uma vida, deixa eu ver o que está escrito aqui, sob a autoridade de Deus, que Deus vai usar ele tremendamente, porque está sob a autoridade de Deus, não vai errar. Exatamente. E quem está sob a autoridade de outra pessoa não tem
autoridade sobre si próprio, naturalmente, né? É outra pessoa que manda. Último, exemplos que demonstrem uma atitude dolosa da parte do cristão. Uma atitude que prejudique outras pessoas e que são peculiares de cristãos. Quem se habilita? Fofoca. Exato, exato. A fofoca ainda é genérico, né? Não é só cristão. Mas cristão fofoqueiro é mais feio ainda. Na verdade, qualquer coisa, né? Que parte que é errada e que você é cristão fica mais feio ainda, né? E também a pessoa que fica devendo o outro. Também, nós falamos sobre isso. Exatamente. Aí, tá vendo? Vocês captaram aí. Que mais? Que mais? Tem uma mensagem no chat aqui, deixa eu ver. Não, é do Eudo que tá na Figueira o tempo todo. É o negócio explicando dos negócios lá que eu falei. É isso. Na verdade, existem N atitudes que nós podíamos elencar aqui, né? Desde falsos testemunhos, falsas pregações, mentiras, enganações, fofoca. Uma série de coisas aí que qualquer coisa que parta de um cristão e que não é moralmente correta, né? Não é padronizada com os princípios do reino, são problemáticas, são vergonhosas para o reino. Agora sim, eu acho que é o texto de conclusão. Natanael era um homem transparente e honesto, um homem realmente sincero. Nas palavras de Jesus, ele se tornou um dos discípulos do Senhor. Cristo deseja hoje discípulos tipo Natanael, homens e mulheres sinceros, não sei por que ficou o traço ali, transparentes, crentes autênticos. Lembre-se das palavras dos salmistas, as quais Pedro cita em sua primeira carta. Quem quiser gozar da vida e ter dias felizes, não fale coisas más e pare de mentir. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e sempre ouve seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal. Aí a tradução NTLH, tá? A nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que é isso, senhores e senhoritas e senhoras e moços e moças. Falamos sobre Natanael, concluímos aí pouco mais de 45 minutos. Eu acho que foi bacana, apesar de ser um personagem secundário, entre aspas, né? Tem bastante informação. E já adiantando